Com você um texto no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, eu estarei lendo na versão NVI. Na versão NVI, o versículo 1 até o versículo 9. Eu já queria começar a te fazer uma pergunta enquanto você vai abrir no livro. Você já sabe quais são os desafios que Deus tem para você nesse ano? Você já tem noção de alguns desafios que estão na sua frente, talvez desafios que vieram do ano passado? E esse ano, esses desafios continuam diante de você? Você já sabe esses desafios? Algumas pessoas da igreja a gente já sabe que vai estar neste ano enfrentando desafios muito grandes, muito difíceis. E a história de Josué, esse início do ministério individual de Josué, sem a presença de Moisés, já apresenta para ele grandes e enormes desafios. Muitos desafios. E tem algo que pode fazer com que nós não caminhemos para enfrentar os nossos desafios, que é uma coisinha chamada desânimo. Desânimo. É interessante quando a gente vai buscar alguns textos na palavra de Deus, você encontra o desânimo muito ligado com o próprio homem e você não vê diretamente a ação do diabo. Você não vê. Então, quando eu pego esse texto de Moisés, é lógico que sabemos que o diabo trabalha, sabe das nossas fraquezas, investe. Mas quando você pega esse texto aqui, que nós vamos ler, você observa Deus trabalhando o coração de Josué. Você observa Deus pegando um homem fiel, um homem crente, um homem que saiu do Egito jovem, com cerca de 20 e poucos anos, e ele foi aquele escudeiro de Moisés, foi aquele que creu nas promessas, creu no agir de Deus, nunca abriu a boca para murmurar, nunca abriu a boca para reclamar. Aprendeu muitas coisas no deserto, aprendeu muitas coisas na dificuldade, mas chega aqui um momento que ele assume o ministério depois da morte de Moisés, e Deus o pega e ministra para ele uma palavra absolutamente extraordinária, que eu espero que você marque essa palavra desse texto para o seu ano, diante dos grandes desafios que você vai ter. Josué capítulo 1 diz assim, verso 1 até o 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então, olha só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Verso 9, não fui eu que ordenei, Deus falando com ele, eu te ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, glória a Deus por isso, amém? Como eu estava dizendo,
Josué, ele sai do Egito, ele experimentou a escravidão do Egito na sua pior fase. Quando o faraó aumenta, quando o faraó dá ordem para que o povo seja mais massacrado, mais humilhado, o povo passar mais necessidade, Josué estava lá vivenciando isso. Ele vivencia quando Moisés vem como libertador, ele presencia as 10 pragas dentro do Egito, ele sai do Egito com aquela multidão, segundo os historiadores eram cerca de 2 milhões, só de homens, a Bíblia diz que eram 600 mil homens de guerra, homens adultos. Então, ele vivencia tudo isso, ele atravessa o mar a pé enxuto com o povo, ele vê experimenta o maná, desfruta do maná, come as codornizes que Deus manda para alimentar o povo, vê Deus intervir nas batalhas de forma extraordinária, vê a água brotar das pedras, estava ao pé do monte, enquanto Moisés estava orando, e os relâmpagos, trovões, nuvem, no monte, um barulho de trombeta, e ele estava o tempo todo ali, ele experimentou tudo isso, ele vivenciou tudo isso, ele cresceu na sua idade adulta, chegando à sua idade adulta, um homem que vivenciou todas essas coisas, sem nunca, como eu disse, desviar-se para a direita ou para a esquerda. Mas aqui, Deus o chama para uma conversa, porque Deus diz a ele, chegou a hora de você assumir o ministério, chegou a hora de você encabeçar esse povo, estar à frente deste povo. Existe uma diferença, irmão, quando você é comissionado para alguma coisa e quando você tem que assumir esta alguma coisa. Você sabe que você vai liderar um grupo de pessoas, você treina, você faz tudo isso, mas no momento que você vai realizar as tarefas, estar à frente daquele grupo, a gente dá um friozinho na barriga, sim ou não? A gente treme um pouquinho. É assim que a gente vê com os nossos líderes de célula, por exemplo. Passa na Lidere 1, passa no Lidere 2, que antes era Visão Celular 1, Visão Celular 2, é treinado pelo líder, faz aquelas ministrações lá com o líder, mas na hora que multiplica, que ele é que vai estar à frente, dá um friozinho na barriga, ou não dá? Você acha que não dá um friozinho na barriga quando a gente assume qualquer ministério na igreja, já sendo experiente, dá um friozinho. Imagina o Josué aqui, enfrentar todos os desafios que ainda tinha pela frente, enfrentar ainda muitos povos bons de batalha. Neste momento, Josué é chamado por Deus para uma conversa, porque Deus olha para ele e Deus não despreza de Josué a sua humanidade. Apesar de tudo que ele viveu, ele continua sendo humano, ele continua tendo fraquezas, ele continua tendo os seus temores. Um homem que agora ele não tem mais um líder de referência, o maravilhoso Moisés. Ele não tem mais aqueles homens que Moisés levantou através do conselho de Jetro para serem líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. Esses homens não estão mais com ele. O primeiro sumo sacerdote levantado, que era Arão, também já estava morto. Ou seja, as suas referências de liderança, de apoio, de motivação, estavam todos mortos. Seria e é absolutamente normal, diante de desafio que a gente tem assim, a gente tem uma certa insegurança, irmãos, tem um certo medo. A Bíblia não fala que ele teve medo, a Bíblia não fala que ele ficou inseguro, mas então por que Deus o chama e vai ter essa conversa com ele de pé de ouvido? Seja forte, anima-se. Talvez porque Deus conhecia o coração dele, Deus sabia da sua humanidade. Em nenhum momento da história você vai ver este moço abrir a boca para afrontar o seu líder, como o povo que estava com Moisés fez. Esse povo de Israel era um povo que queria muito matar líder. Chegou até o momento que Moisés falou: Senhor, esse povo está a ponto de me apedrejar. Desde lá já gostavam de apedrejar as pessoas, né? Mas Josué permaneceu fiel, permaneceu com seu coração firme. Mas na sua humanidade, muitos pensamentos podem ter vindo, muitas emoções estavam no coração dele, como um vulcão, vamos. E Deus não ignora isso. E Deus de forma nenhuma ignora isso.
E Deus chega até a lembrá-lo, a mostrar para ele que ele havia feito uma promessa. Está aqui no início do capítulo, ele diz, eu prometi, como eu prometi a Moisés. Deus lembra a ele que tem uma promessa que ele vai cumprir. E Deus diz para ele, somente seja forte e corajoso, esforça e tenha bom ânimo, como diz algumas versões. Deus está dizendo claramente para ele, Moisés, o Arão, seus líderes fortes, seus influenciadores morreram, mas quem sustentava estes homens era eu, e quem vai te sustentar sou eu. Quem vai te dar vigor sou eu, quem vai te dar graça sou eu, quem vai te dar força sou eu, porque, Josué, eu tenho promessas que ainda precisam ser cumpridas. Tenho promessas que ainda precisam ser cumpridas. Queridos, você que é visitante, há tribulações, há problemas, há lutas na nossa vida, que elas, em muitos momentos, elas são maiores do que a nossa capacidade humana. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no primeiro capítulo, no 2 Coríntios, verso 8 a 10, ele fala isso, ele escreve isso. Ele diz que ele e outros servos e outros discípulos estavam sofrendo tribulações que era além do que eles podiam suportar, era além da sua humanidade. Paulo diz assim, eram tribulações tão grandes que nós estávamos ao ponto de perder a esperança da vida, estávamos ao ponto de perder a esperança da própria vida, mas ele completa dizendo, isso tudo é para que nós não confiemos em nós mesmos, mas confiemos num Deus que ressuscita mortos. Há lutas que você e eu podemos enfrentar, que às vezes a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, como que eu aguento estar acima da minha capacidade? E vai estar mesmo, irmãos, e vai estar mesmo. Hoje de manhã foi anunciada aqui a morte do esposo da Natália, que é filha da nossa irmã Lídia, que a igreja sabe, ela está com ela está, aquela enfermidade que vai atrofiando todos os seus ossos. Temos a irmã Thelma, que tem a ela já e só movimenta o pescoço. E temos outros aqui, temos outros que estão enfrentando câncer, enfrentando lutas que olha e fala, está acima da minha humanidade. E Paulo diz que o Senhor, o nosso Deus, a confiança tem que estar nele, porque Ele é o Deus que ressuscita até mortos. Eu não sei se você está vivendo um luto e você olha e fala assim, será que eu aguento? Eu faria outra pergunta, você poderia fazer outra pergunta, será que essa luta, essa dificuldade está acima da minha capacidade humana? Porque tem muitos aí que estão vivendo esse tipo de luta, querido. Mas deixa eu dizer para você, a despeito do tamanho da tribulação e da luta, não é nesta noite a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, ou um irmão do lado está dizendo uma palavra para você, seja forte, seja corajoso, é o próprio Deus que está dizendo para Josué, está dizendo para mim e para você, seja forte e corajoso, esforça-te, tenha bom ânimo, persevere, continue, não pare, porque Deus continua sendo o Deus da sua vida, o Deus que ainda age na sua vida e age na minha vida. Você ainda tem uma história, você ainda tem uma caminhada. A gente não vê Josué reclamar de nada, nem falar isso, mas Deus diz para ele, Josué, seja forte, seja corajoso, Josué, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. A primeira coisa que eu vejo que Deus faz, é olhar a humanidade dele, e Deus não ignora a humanidade dele, Deus trabalha no coração dele, porque assim como Josué, nós temos muita vontade de ver Deus fazer coisas extraordinárias, amém? Nós temos, Josué queria ver Deus fazendo mais coisas, e ele vê depois, ele é usado por Deus para orar, e a Bíblia diz que o sol parou, para que ele pudesse vencer uma batalha. Ele experimenta depois, quando ele chega no Jordão, Deus diz para ele, manda o povo colocar o pé no Jordão. O Jordão naquela época era muito extenso, era muito profundo, e era tempo de cheia, está lá no capítulo 3 de Josué, verso 7, quando eles colocam o pé, as águas param, diferente de Moisés, em Moisés o mar se abriu, lá com Josué, as águas param, como se fosse uma represa. Ele vê, ele presencia, nós queremos muito isso, mas nós
creio que também como Josué temos as nossas aflições como humanos. Aí Deus faz algo, irmãos, que parece um paradoxo, mas é incrível. Deus, apesar de não desconsiderar a humanidade de Josué, Deus faz uma coisa incrível. Deus chama Josué para assumir a sua responsabilidade. Deus diz para ele, é você que vai conduzir este povo, é você. No verso 6 ele diz assim, você que conduzirá este povo. A nova versão transformadora, no verso 2, ele diz assim, chegou a hora de você conduzir este povo, o comando é seu, a voz é sua, a estratégia Deus vai dar a você, a voz que direcionará o povo é você, a voz que a família vai ouvir é a sua, a voz que os empregados vão ouvir é a sua, o comando que a sua célula quer ouvir é o seu, aquilo que as pessoas andam com você quer ouvir, é você que tem que dar, porque Deus chamou você, Deus levantou você, e Deus aqui não diz para ele nem como vai fazer, só diz para ele, é você que vai conduzir o povo. É você que vai conduzir o povo. Engraçado que lá em Números 27, quando Moisés já estava, Deus manda ele já ir preparando porque ele ia morrer, Moisés fala com Josué a mesma coisa. Diz para ele, você que vai me substituir, é você que vai assumir o posto, é você que vai estar à frente. E ele usa a mesma expressão que Deus usa, seja forte e corajoso. Aí Deus vem aqui e repete por 3 vezes, mas tem uma baita diferença. Tem uma baita diferença aqui nesse texto. Quando Moisés fala com ele, Moisés diz para ele como vai ser. Mas aqui, Deus faz algo diferente. Em cada palavra, em cada expressão que Deus usa, seja forte e corajoso, ou antes ou depois, está atrelado com uma promessa. Você já observou? Ou antes ou depois, Deus coloca uma promessa antes ou depois, para que José não tivesse nenhuma dúvida do que ia acontecer. Verso 6 ele diz, seja forte e corajoso, é a primeira vez que ele diz, mas antes no verso 5 ele diz, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. No versículo 7 ele diz, somente seja forte e muito corajoso, mas antes ele diz na parte B do capítulo 6, do verso 6, este povo, e Josué, claro, estava incluído, irá herdar a terra que prometi. Verso 9 ele diz, seja forte e corajoso, mas no final do versículo, Deus diz para ele, o Senhor, o seu Deus estará com você, por onde você andar. Aleluia! Irmãos, o nosso Deus, Ele nunca lança palavras ao vento, o nosso Deus lança promessas. Deus nunca lança uma palavra ermo, Ele lança uma palavra para se cumprir, Ele nunca lança uma palavra para te agradar, ou para encher seu coração de alegria, Ele lança uma palavra para encher seu coração de alegria, para te renovar, para te levantar, mas é uma palavra transformadora, é uma palavra transformadora. Quando nós pegamos essas palavras, a nossa vida não é mais a mesma, a nossa vida não é mais a mesma. Queridos, eu confesso para você que eu não sei, se Josué estava com pouco medo, com muito medo, eu acho que ele estava com um pouquinho só, assim, né, aquela coisa, porque Deus o pega como se Deus saculejasse Josué e dissesse para ele, seja forte e corajoso, porque eu estou com você, assim como eu fui com Moisés, eu nunca te deixo, eu nunca te deixarei. Acho que Deus está precisando fazer isso comigo e com você nessa noite. Talvez você não esteja percebendo, mas o desânimo está acabando com a sua fé, o desânimo anda atrelado, irmão, com a incredulidade. O desânimo, ele faz uma parada na incredulidade, porque ele é agarrado com a incredulidade, e o itinerário do desânimo é voltar para o Egito, é voltar às velhas práticas, é abandonar Deus. Foi assim que o povo fez. O povo vivia os milagres mais espetaculares, que acho que nós nunca vamos ver, nunca, mas o povo preferiu olhar os problemas, as dificuldades, os desafios, e começaram a desanimar. E o desânimo, ele sempre é acompanhado de um monte de primo, murmuração, reclamação, esses primos vêm tudo junto com o desânimo. Tudo, nada está bom,
Tudo é motivo para reclamar, tudo é motivo para falar isso ou para falar aquilo, tudo é motivo. E Deus nessa noite está querendo me pegar e pegar você e saculejar e dizer para você: eu nunca te abandonarei. Ser forte e corajoso. Anima-te. Quais são os desafios deste ano? Você tem um projeto? Você está querendo mudar de emprego? Você está fazendo alguma coisa na sua vida profissional? Seu relacionamento, você está querendo montar, ter uma família, as coisas não acontecem e você está só desanimando. Seja forte, seja corajoso, anima-te, levanta-te. Vamos para a oração, faça alguma coisa diferente. Faz algo diferente, porque Deus vai fazer algo diferente na sua vida e na minha vida. Mas não podemos olhar para aquilo que é o nosso desafio. Josué teria logo em seguida isso aqui, um desafio terrível, que era conquistar Jericó. Uma cidade fortificadíssima, uma das fortificações mais fortes daquela época, alta, larga. Não tinha como resolver aquilo. Aos olhos do homem era insolúvel. Mas quando Deus nos saculeja e diz para nós, seja forte e corajoso, Ele nem diz como, mas Ele diz, eu vou fazer. Pode ler o texto de novo. Deus não fala em nenhum momento como vai fazer. Deus não fala em nenhum momento qual a estratégia que Ele vai fazer. E aí a gente fica angustiado. Não é? Você não tem os desafios? Você já está pensando nesse desafio? Você já começou o ano? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Senhor, não dá. E a gente fica porque a gente não tem uma palavra diretamente para o problema. Uma palavra que Deus possa dizer assim, ó, até a data tal isso vai ser resolvido. Nós não temos. A maioria, nós não temos. Mas Deus diz para você assim, eu continuo com você. Eu continuo. Anima-te. Não abaixa a cabeça. Firme-se. Tenha força, tenha coragem. Porque eu vou estar com você. E no texto, a gente observa que Deus dá uma fórmula. Deus dá uma fórmula para nós. Deus explica para Josué como que ele vai ser próspero. Deus já fala antes dele conquistar. Deus já fala antes dele vencer Jericó. Deus já fala antes dele derrubar os inimigos. Deus já estabelece com ele, olha Josué, vou te dar a fórmula para você ser próspero. A fórmula para que você que está me ouvindo seja próspero. Está aqui no versículo 8. Se você hoje está fazendo terapia, continue fazendo sua terapia, sem um problema. Está com seu psicólogo, com seu psiquiatra, pode continuar. Mas se você não seguir essa fórmula aqui, não vai ter prosperidade. Não vai ter o que Deus tem para você. Capítulo 1, verso 8, ele diz assim, para Josué, Josué, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas, de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. 3 coisas Deus está falando aqui para Josué, e Deus está falando para mim e para você. A primeira coisa, ele diz, não deixe de falar. Lá na minha célula, as meninas estavam falando sobre a gente, falando sobre leitura, e elas falando que eles estão lendo a Bíblia em voz alta, né? Não em voz alta, mas de forma que dê para ouvir. E aí eu peguei um comentário, onde o escritor dizia que os judeus faziam muito isso. Eles ficavam sussurrando a palavra de Deus, sussurrando a Torá, sussurrando os escritos dos profetas. Irmãos, a falar a palavra e você ouvir a palavra gera em você uma transformação interna estrondosa. Por isso que Deus levantava os profetas para quê? Para animar o povo. E como é que os profetas faziam? Falavam a palavra. Como é que os profetas trabalhavam? Ministrando a palavra. Como é que esses sacerdotes trabalhavam? Além dos sacrifícios, falavam a palavra. Hoje até de manhã o pastor citou, foi Neemias ou Esdras que o senhor falou? Né? Foi Neemias? Esdras e Neemias. Quando ele vai reconstruir o muro, depois vem Esdras reconstrói o templo, o que eles fazem? Um dia inteiro falando a palavra.
falando a palavra, falando a palavra. Fizemos isso já várias vezes na vida da igreja. O ano passado, pastor Fabiano, ano passado, em janeiro, né? Em janeiro, foi feito de novo na igreja. Pegou a palavra, foi o Novo Testamento. O Novo Testamento, falamos, já fizemos isso com os jovens aqui à noite. É algo diferente. Eu não sei te explicar por que é diferente. Eu sei que é diferente. É um negócio assim, inexplicável. Porque eu, por exemplo, eu não gosto de ler falando. A minha esposa, ela lê falando. Tanto é que a gente não consegue ler Bíblia junto. Ela lê para lá, eu leio para cá. Eu leio em silêncio. Mas quando você pega um texto, aí você vai e lê o texto e fala assim para você: ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém conseguirá resistir a você. Eu estarei com você. Nunca te deixarei, nunca o abandonarei. Você sabe quando que eu falo esses textos, assim, quando eu falo? É quando eu estou na peleja. É quando o negócio está pegando, aí eu pego o texto, aí eu falo o texto lá no meu quarto, mas eu estou entendendo que nesse texto de Josué, ele está dizendo para falar o texto para mim e para falar o texto para os outros. Os outros precisam ouvir a palavra, os outros precisam ouvir o que é a palavra, os outros precisam saber que tem um Deus que escreveu uma história que ainda não terminou, mas que ela está ali absolutamente revelada, para que quem conhecer terá uma vida de paz, prosperidade, sem tirar os desafios, porque como eu falei, quantas pessoas nessa igreja, quantas pessoas você conhece, serva de Deus, ama o Senhor, estão com enormes desafios, mas os desafios não arrancam o poder da palavra no coração dessas pessoas. Os desafios não são capazes de matar a palavra no coração dessas pessoas, porque a esperança delas, a minha esperança, é o cumprimento da palavra. E Jesus disse: pode passar céus e terra, pode vir o que vier, pode vir governo que vier, pode vir sistema que vier, mas nada vai apagar a minha palavra. Nada vai apagar a minha palavra. Daí a importância de você falar. Faz esse exercício em casa. Eu estou começando a fazer devagarzinho, falando a palavra. Sabe, falando para você estar ouvindo, é uma coisa assim que vai realmente mudar a sua vida. A segunda coisa que Deus fala para Josué, aí na parte B do versículo, medite nela dia e noite. Quando eu me converti, o pastor Walter falava um negócio que eu nunca esqueci, não sei se ele vai lembrar. Ele falava assim, sobre você meditar na palavra, era você ruminar a palavra. Aí eu me lembro que um dia ele até fez aqui o gesto assim e assim. Eu nunca esqueci disso. Porque ele citou o exemplo do boi, que comia o capim volta para a boca dele. Volta, come, fica assim, ruminando o capim. A forma que Deus está dizendo para o Josué aqui é a mesma coisa. É você ruminar a palavra. É você pensar constantemente nela. Assim, você nunca vai esquecer as promessas que Deus tem. Você sabe por que o desânimo nos pega? Porque nós esquecemos de pegar quando o desânimo chega e comparar com as promessas que temos. E nós não fazemos isso, nós deixamos o desânimo ganhar força, e o desânimo ele vai escondendo as promessas, o desânimo ele vai cegando os nossos olhos para as promessas, o desânimo ele vai nos afastando das promessas, porque o que o desânimo faz? Ele vai gerando, como eu falei, a incredulidade. Aí nós queremos ir para a força do nosso braço, aí nós queremos o que o Egito nos oferece, porque o Egito é mais glamuroso, o Egito ele é mais bonito, o Egito ele tem mais luzes, o Egito as coisas parecem que são mais fáceis, pura armadilha. Por isso que ele diz, Josué, e é incrível que Deus está falando para um homem crente, um homem fidelíssimo. Ele diz para ele, fala, ele diz para ele, medita, pensa nela dia e noite. Nada que você faça não pode ser antes, tem que ser antes confrontado com a palavra. A palavra tem que estar dentro de nós. Aí ele diz para Josué, medita, 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 pensa. Pensa. E você sabe, querido, eu acho que quanto mais você medita numa promessa, mais rápido essa promessa cumpre na sua vida.
Porque você vai estar sempre falando a Deus, Deus, esta promessa, Senhor, esta palavra, Senhor, este texto, Senhor, aqui, eu quero isso aqui, o Senhor disse, nunca me abandonaria, eu estou me sentindo aqui só, e Deus faz alguma coisa, Deus traz sobre você algo que aquece o seu coração. O meditar faz com que nós nunca esqueçamos que nada pode impedir as promessas de Deus de se cumprir. Nada. Acho que Deus está falando para Josué, Josué, você acha que eu vou deixar as minhas promessas que eu fiz para Abraão, para Jacó, para Isaac, para Moisés, para José, deixar acabar? Não, eu quero te dizer que você vai meditar, porque elas vão se cumprir. Dias depois começou a se cumprir. Começaram a cumprir, começaram a ter as suas conquistas e ter a terra que Deus tanto prometeu. E a outra coisa que Deus diz aqui, nesse versículo 8 para Josué, cumpra fielmente. Cumpra fielmente. Se você fala, se você medita, para você cumprir, você tem que viver uma vida de santidade. Você tem que viver uma vida de conserto constante. Uma vida de mudança para glorificar a Deus, uma vida que você e os outros percebem que você está sempre crescendo, sempre dando um passo. E isso, irmão, não estou falando de vida financeira, eu não estou falando de novo apartamento, eu não estou falando de novas roupas, eu estou falando de vida com Deus, porque não compensa você ter novas isso, novo aquilo, e a sua vida espiritual está em frangalhos. Tem que ser o contrário. Quanto mais você cresce com Deus, mais Deus vai prosperar a sua vida. A prosperidade que vem de Deus, a prosperidade que vai ser algo marcante. Porque veja, ele diz para ele falar, ele diz para ele meditar, ele diz para ele cumprir, e ele vai e fecha com uma promessa. Deus diz para ele, então, seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então eu posso orar a Deus e dizer, Senhor, eu estou fiel, Senhor, eu estou vivendo a sua palavra, Senhor, eu estou meditando a sua palavra, então cumpre esta palavra na minha vida, derrama sobre mim a prosperidade que vem do alto céu para a minha vida. Eu tenho direito aqui no texto de dizer a Ele, faz, Senhor, faz, e Ele vai abrir o céu sobre nós, Ele vai agir sobre nós. Mas se nós deixarmos o desânimo tomar conta de nós, nós esquecemos de todas essas coisas. Você lembra lá de Jesus? Quando Jesus foi à cruz, Pedro, naquela noite que Jesus foi preso, negou Jesus 3 vezes, os discípulos se dispersaram. E aí, em João capítulo 20, eles estão pescando, voltam a pescar, e Jesus aparece. Jesus aparece na praia, para uma função muito especial, restaurar um homem que tinha desanimado, que era Pedro. Jesus aparece, conversa com Pedro, restaura Pedro, diz para ele, você me ama, Pedro? Então se esforce e vai pastorear as minhas ovelhas. Eu não disse lá atrás para você, Pedro, que você e os discípulos não seriam mais pescadores de peixe, mas vocês seriam pescadores de homens? Jesus lançou sobre eles uma palavra, e essa palavra ia se cumprir, e Jesus disse para ele, é hora de se cumprir, Pedro, pastorei as minhas ovelhas, esforça-te, levanta, Pedro, abandona isso e vai pescar almas. E Deus restaura um homem que estava desanimado, e nós somos o reflexo disso hoje aqui. Os ensinos, as pregações, Pedro se transformou em um outro homem, Pedro se transformou num grande pregador. Você lembra lá em Atos, primeira pregação dele, 3.000 pessoas se convertem, e aí a história vai contando. Nessa noite eu queria que você tomasse esta palavra de Josué, querido. Se você está andando desanimado devido aos seus desafios, essa noite Deus está dizendo para você, eu estou com você e nunca vou te abandonar. E está dizendo para você, seja forte e seja corajoso. Você lembra que Jesus falou lá no finalzinho do texto de Mateus 28, na grande comissão? Ele diz, eu estarei com vocês. Eu estarei com vocês. E o salmista ainda diz para nós, anima, espera no Senhor, Ele fortalecerá o seu coração, o nosso ânimo, a nossa coragem. Nessa noite eu queria que Deus mexesse no seu coração,
para que você pudesse tirar todo o entulho que o desânimo está causando em você, jogasse fora, e colocasse dentro a palavra, e colocasse dentro as promessas, e começasse a se lembrar qual é a promessa que Deus disse para você que ainda não se cumpriu na sua vida. Qual foi a palavra que, sei lá, um pregador aqui já disse para você e ainda não se cumpriu? Qual foi a palavra que de repente lá no dia de célula, na noite de célula, alguém abriu um texto e disse assim, fulano, esse texto aqui é para você, e era uma palavra de promessa. Onde que está esta palavra hoje no seu coração? Aqui, quem sabe você estava num domingo com Jesus, como a gente vai ter domingo que vem, e aqui alguém chegou, te abraçou, fez uma oração, e naquela oração ele citou promessas que você queria ouvir, e Deus mandou aquele irmãozinho, aquela irmãzinha dar para você. Cadê essas promessas? Você precisa levantá-las hoje e tirar aquilo que o desânimo tem colocado no seu coração, porque o nosso Deus, Ele vela pela sua palavra. Ele vela pela sua palavra, e ele diz a Josué, e ele diz para mim, eu cumprirei a promessa que eu fiz, e eu estarei com você por onde você andar. Nessa noite de fevereiro, estamos na metade do mês, eu e você temos que avaliar o que tem me desanimado, o que tem me travado. Irmãos queridos, o desânimo é capaz de destruir uma igreja, fechar a porta da igreja, ou mirrar uma igreja. Não destrói porque Deus é o Deus da igreja. Mas se eu sou chamado por Deus, Deus me comissionou, e eu deixo o desânimo tomar conta de mim, como é que vai ficar meu chamado? Se olha os escritos de Paulo a Timóteo, Paulo está sempre motivando Timóteo. Se olha os escritos dos profetas, os profetas estão sempre dando palavra de ânimo, de exortação, porque nós sabemos que a vida tem um caminho com muitas surpresas difíceis. Mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você, seja forte e corajoso, porque você é que tem que conduzir aquilo que eu coloquei na sua mão. Ninguém vai conseguir resistir a você todos os dias da sua vida, como eu prometi a Moisés, como eu prometi a Josué, como eu prometi a Davi, como eu prometi a Isaías, como eu prometi a Paulo, como eu prometi a Pedro, como eu prometi a Lucas, como eu prometi à igreja primitiva. Eu prometo para vocês aqui que a minha palavra vai se cumprir e eu estarei com vocês. Se queremos uma igreja que faz diferença neste bairro, nessa cidade, nós temos que nos agarrar na palavra de Deus, que anima o nosso coração, que nos exorta a continuar, a perseverar, a empurrar o desânimo para fora e agarrarmos as promessas de Deus e o ânimo que vem da parte do Senhor. Então nessa noite, querido, nós queremos ministrar a sua vida. Essa noite nós queremos convidar você. Hoje teremos uma ceia, que ceia não tem na igreja um momento mais espetacular do que você participar de uma ceia para ser renovado. É um ato que não é um ato simbólico apenas, não é um ato religioso apenas, é um ato transformador, é um ato renovador, é um ato restaurador, é um ato que muda a nossa vida de dentro para fora, é um ato que nós pegamos um pão que é pão mesmo, um suco de uva que é suco de uva, representando o sangue, representando o corpo de Cristo, e esta representação vem em nós como um bálsamo da parte do Senhor, é algo que nós temos, apalpamos e pegamos, é como se o próprio Deus falasse conosco, participa, porque hoje eu restauro, hoje eu tiro o desânimo, hoje eu tiro esta marra que está no seu coração. Mas se nós deixarmos, nós vamos acostumando com o desânimo, irmãos, nós vamos acostumando com o desânimo. Não sei se você deve conhecer o maior pregador do século XIX, chamado Charles Spurgeon. Todos os pastores, eu acho, de hoje, todos nós, somos influenciados por este homem. Este homem tinha um monte de enfermidade, mas uma das enfermidades mais terríveis que ele tinha era a depressão. Era a depressão. Ele tinha depressão profunda. Tanto é que às vezes ele tinha que viajar, ele era da Inglaterra, ele ia para a França, para o interior da França, se cuidar,
mas ele nunca abriu mão das responsabilidades dele. Sempre ali em cima da palavra, pregando, indo, mesmo enfrentando esse tipo de coisa. Quem teve ou quem já teve depressão sabe, é algo que vem como uma sombra sobre nós, e a gente tenta se desvencilhar daquilo, aí vem os remédios, aí vem os tratamentos, mas aquilo é tão forte, que nós só temos um recurso, é nos apegar à palavra, é meditar na palavra, é dizer, Senhor, o Senhor prometeu que estava comigo, me dá forças, porque eu quero ser forte e corajoso, eu quero me animar, eu quero prosperar, eu quero caminhar, mas eu preciso do Senhor. A única saída que temos é nos agarrar à palavra, que é a nossa esperança. Queria convidar você para orar comigo nesta noite. Eu quero convidar você que está aqui hoje, que ainda não fez uma aliança com Jesus, e tem enfrentado desafios, e às vezes você não sabe bem para onde você vai, você não sabe bem como agir, está desanimado com o seu trabalho, as coisas não vão, está desanimado com a sua família, a família está em destroços, o desânimo está tomando conta do seu coração. Nesta noite Deus está te chamando, faça uma aliança comigo, eu vou andar com você. De repente você está aqui hoje, nunca tomou uma decisão por Jesus, nunca convidou Jesus para entrar no seu coração, tem vivido uma vida de muita amarra, muito desânimo, as coisas parecem que, quando parece que vai melhorar, piora, quando parece que vai caminhar, desanda. Deus disse para Josué, Josué, eu tenho uma promessa na sua vida. Você que está aqui hoje não entregou sua vida para Jesus, Ele tem uma promessa para você. A promessa da vida eterna é uma delas. A promessa de paz no seu coração é outra. A promessa de estar do seu lado é outra. A promessa de pegar você pela mão é outra. A promessa de abrir o mar vermelho é outra. A promessa de separar as águas do Jordão é outra. A promessa de andar com você a despeito do que você for viver daqui para frente é outra. Queria que você orasse comigo. E queria convidar você também, que já é servo de Jesus e tem andado bem desanimado. Quero te convidar para você vir à frente, se dobrar aqui diante de Deus, ser ministrado pelos irmãos, presbíteros, pastores. Porque nessa noite você não pode sair daqui com esse sentimento de desânimo. Seja qual área que for, profissional, pessoal, familiar, amorosa, ministerial, não interessa, você não sai daqui hoje, se você não tirar isso do seu coração. Você tem que tirar isso. Quem sabe está desanimado até com a sua igreja, com essa igreja, com a sua igreja, de repente você é um visitante de outra igreja. O que está desanimando você lá da sua comunidade? O que está desanimando você aqui nessa comunidade? É preciso rever isto, é preciso olhar para isto, porque Deus tem um chamado para esta igreja. Se você faz parte desta igreja, você está nesse chamado. Deus tem um chamado lá na sua comunidade. Se você faz parte dela, é lá daquela comunidade. Deus tem um chamado para aquela comunidade. E quem gera a comunidade, quem faz a comunidade caminhar conforme a palavra de Deus são sua liderança, seus pastores, suas ovelhas. Temos um ano de desafios, irmãos. No Brasil, no nosso país, temos desafios imensos. Na sociedade em geral, cada vez mais a sociedade está indo para o buraco. Cada vez mais a imoralidade, as desgraças familiares, as desgraças na área de ensino, as desgraças nas famílias estão cada vez mais comum. Isso vai gerando em nós, se nós não acordarmos, gera em nós até mesmo dúvida do que está escrito aqui nesta palavra. E Deus quer pegar em mim e você e saculejar e dizer para você: ei, ser forte e corajoso, anima-te, fortalece-te, porque eu estou com você e eu vou caminhar até o fim, porque as minhas palavras se cumprirão. Você não sai daqui hoje, irmão. Se você está desanimado, você vem aqui na frente. Você não sai daquela porta ali hoje. Se você sair daquela porta guardando esse desânimo, eu quero orar para que Deus faça você cair, bater a boca lá no chão e voltar chorando. Senhor, tem misericórdia. Não, irmão, eu estou falando sério.
Está na hora da gente olhar para o que Deus tem e não para olhar para os desafios que temos. Todo mundo aqui tem desafio, como eu falei, tem gente que tem desafios muito piores que o seu. Mas Deus continua sendo nosso Deus. Estou com desafio nas minhas células, mas eu continuo crendo que Deus vai frutificar e vai multiplicar as minhas células. Estou com desafios muito grandes, familiares, muito grandes, familiares, mas eu ainda creio na palavra de Deus. Não fica assim não, vem para cá. Cadê os presbíteros com azeite? As intercessoras podem ajudar também. Pega o azeite, intercessoras, nos ajude aqui a orar pelas mulheres, colocar a mão no coração das mulheres. As mulheres da intercessão, coloque a mão no coração das mulheres. Os homens orando pelos homens. Aleluia. Glória a Deus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Louvado, engrandecido seja o Senhor Deus. Estou te dando um tempinho para você vir aqui na frente. Não, você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não vai levar esse desânimo para casa. Vamos participar da ceia. Você vai participar da ceia, crendo que Deus está com você. O Senhor, olha o que o salmista 27 que eu citei, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Pois no dia da adversidade Ele me guardará. Protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. Espere no Senhor, seja forte, coragem, anima-te, espere no Senhor. Ó Deus amado e bendito seja o teu nome, Senhor. Senhor, eu quero esta palavra aqui, sobre a minha vida, e sobre a vida dos meus irmãos. O Senhor disse para Josué, o Senhor chamou Josué e disse para ele: Josué, eu tenho promessas que eu fiz a Moisés, e essas promessas vão se cumprir. Por isso você tem que assumir agora a liderança. Por isso, Senhor, nós queremos esta palavra que o Senhor disse para ele. O Senhor disse para ele: assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Por isso, Pai, nós queremos esta palavra aqui na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs. O Senhor vai estar comigo e com ela. O Senhor nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Ah, Senhor, nos fortalece nesta noite. Tira o desânimo do nosso coração. Tira, Senhor, tudo aquilo que tem cegado os nossos olhos. E nós não temos visto essa promessa que está aqui, que o Senhor diz: somente seja forte e muito corajoso, tenha cuidado de obedecer a minha palavra, faça teste se eu não vou abrir as portas. O Senhor está dizendo aqui, Senhor, para nós, que nós seremos bem-sucedidos aonde andar, se nós falarmos, meditarmos, cumprirmos a Tua palavra, abraçarmos a Tua palavra, então os nossos caminhos prosperarão e seremos bem-sucedidos. Faça-nos entender esta ordem que o Senhor deu a Josué: seja forte e corajoso. Não se apavore, Senhor. Visita aqui aquele que está apavorado, aquele que está desesperado diante das suas lutas e dificuldades. Agora, nesta noite, Senhor, tira o pavor, tira o medo, tira o desânimo, pois o Senhor diz aqui no texto que estará comigo, que estará com ela, que estará com ele, por onde andarmos. É esta palavra que queremos. É esta palavra que queremos. Tira agora, Senhor, as setas que o diabo colocou no desânimo. Tira, Senhor, o esmorecimento na fé. Tira, Senhor, a incredulidade que pode estar começando a brotar no nosso coração. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós temos uma aliança com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor.
Perdoe nossos pecados, perdoe palavras que lançamos. Enche-nos da tua presença nesta noite. Enche-nos, renova. Que nós queremos o Senhor. Nós queremos o renovo do 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 Senhor. Alabaçúria. Nós queremos o renovo do Senhor. Nós queremos o renovo do Senhor. Se você está aqui nesta noite e ainda não entregou sua vida para Jesus, ou está longe dos caminhos do Senhor, levante uma das suas mãos. Os seus desafios você vai vencer com Deus. Os seus desafios você vai vencer com o Espírito Santo ministrando ao seu coração todos os dias. Se tem alguém aqui que quer restaurar sua vida com Jesus, quer voltar para Jesus, quer aceitar Jesus, pode levantar uma das suas mãos. Levante uma das suas mãos. Se não tiver ninguém, eu vou pedir você para se levantar e nós vamos ministrar a ceia. Você vai fechar com algo palpável, que é a ceia do Senhor, pegando a ceia do Senhor, tomando essa ceia, como se o próprio Deus estivesse dizendo a você: estou fazendo uma limpeza final, tirando do seu coração o desânimo, a tristeza, aquilo que estava travando você. Deus tem promessa para você e elas vão se cumprir. Lembre-se delas, escreva elas essa semana. Escreva elas essa semana. Lembrou delas? Escreva, vai falando. Fale a palavra e fale essas promessas que você tem. Não jogue suas promessas dentro da gaveta. Deus não esquece delas, mas Deus quer que você as lembre. Deus quer que você as ministre. Deus quer que você as fale. Deus quer que você as fale. Cadê os irmãos? Vamos ministrar a ceia.